Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo no Instagram para mais uma noite de live. Hoje é quinta-feira e eu já convido você a permanecer conosco, porque o nosso assunto é de interesse público. Nós vamos conversar sobre jornalismo na atualidade. Todos nós somos impactados por essa ferramenta, digamos assim, que está a serviço da sociedade. Então já convido você a permanecer conosco, porque nós temos um papo super legal com o Wesley Jorge, que é graduado em jornalismo e tirou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Aviso também que as configurações de privacidade dessa live estão abertas, você pode compartilhá-la com todos os seus amigos através do direct do Instagram. Basta você clicar na flechinha, abrir a caixinha e aí você marca os amigos que você quer que participem conosco. Eu estou vendo que o Antoniel, a Sleide, a Amanda, estou vendo que o Jorge também já está aqui presente, o Gilberto. Por favor, vocês que estão na live, só me avisem se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. A transmissão tá boa para vocês? Só escrevam alguma coisa no chat, por favor. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Ótimo, o Gilberto já está dando o ok aqui. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre jornalismo na atualidade. Todos nós somos impactados pelo jornalismo. Nesse período de pandemia de coronavírus, todos nós, de alguma forma, podemos gozar desse benefício de ficarmos sempre informados sobre o que está acontecendo no mundo, inclusive para que a gente possa se precaver, se prevenir desse novo vírus de gripe que surgiu no final de dezembro do ano passado, tá? Então já convido vocês a permanecer conosco. Vou começar com os recados e logo em seguida a gente já vai começar. Convido todos vocês a conhecerem os meus projetos literários. Recentemente eu lancei um livro chamado Meu Irmão e Eu, que é resultado de 10 anos de pesquisa e 4 anos de escrita. O livro, para minha surpresa, tem repercutido bastante nas redes sociais. Tanto é que nesse fim de semana eu vou postar algumas surpresas boas que eu tive com relação a essa repercussão durante essa semana. Tá? Eu vou informar vocês dessas coisas boas que estão atingindo blogs literários, pessoas de renome, pessoas que já têm o hábito de leitura, que fazem crítica literária há muito tempo e que tiveram acesso a esse livro, gostaram e fizeram questão de mandar um recadinho para vocês. Tá? O livro ele tem 120 mil palavras, ele tem 9 capítulos, 350 páginas e está disponível na Amazon em e-book. Ele custa somente R$ 9,90. Lembro também que o livro Meu Irmão e Eu é apenas o primeiro de uma trilogia que eu vou escrever. Estou escrevendo Castrado, que é o segundo volume, e logo depois vou me dedicar a escrever Tesão e Loucura. E assim eu finalizo a trilogia que conta a história desse meu amigo que infelizmente faleceu em 2017. Quem tiver interesse em conhecer esse projeto, basta acessar o meu IGTV, onde tem várias lives onde eu converso com pessoas, respondo perguntas sobre esse livro. Para comprar, basta você clicar no link que está disponível na bio do meu Instagram. Primeiro recado dado, deixa eu conversar com vocês e fazer a recomendação de um canal no YouTube que eu tenho acompanhado bastante. O Jonas Fortune recentemente fez uma live comigo sobre homofobia que repercutiu muito bem, recebemos comentários muito positivos. E eu quero aproveitar aqui esse espaço para dizer que o Jonas Fortune, que é acadêmico em psicologia, um psicólogo em formação, tem um canal no YouTube
onde ele expressa suas posições políticas, por sinal de forma muito inteligente, tá? O Jonas é cantor, é compositor, o Jonas é um ator de audiovisual e de teatro, e ele sempre está postando vídeos muito interessantes. Eu tive acesso a esse conteúdo e estou recomendando para que vocês se inscrevam no canal dele. Chama-se Jonas Fortuni. Fortuni normal, Fortuni, tá? Se inscrevam, ativem as notificações para que vocês sempre recebam esse conteúdo. Por sinal, Jonas, eu já aviso que eu gostei bastante da paródia que você fez com o hino nacional. Achei assim de uma inteligência maravilhosa, com posicionamentos políticos muito bons. Eu estou vendo que o Diego, o Cleilson, o Gilberto, o Slade, o Jorge, a Amanda, o Antoniel, o Jorge, todos vocês já estão aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem conosco que a gente vai conversar bastante e o assunto é bem interessante. A nossa proposta de hoje é bater um papinho sobre jornalismo na atualidade. Para isso, eu convidei um amigo querido que está imerso dentro dessa área de jornalismo e tem muito para contribuir. O Wesley Jorge é graduado em jornalismo, é assessor de imprensa do estado do Ceará na área de saúde, atualmente mora em Fortaleza, no Ceará, e também é criador e proprietário do blog Esfera W, que fala sobre assuntos gerais. O Jorge já está na sala, eu vou chamá-lo e a gente já vai começar o nosso Papinho Inteligente dessa quinta-feira. Boa noite! Boa noite, Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Você consegue me ver e me ouvir bem? Sim, consigo. Tudo ótimo, tranquilo. Que Tá coisa tudo bem. boa! E aquele bolo que você postou naqueles stories quando você estava lá na cidade da sua mãe? Como é que a gente faz para comer esse bolo? É só ir lá. Vem que eu te levo lá pra gente comer. Você sabe que todas as vezes que eu vou ao Ceará, o Gilberto briga muito comigo, né? Porque todas as vezes que eu vou ao Ceará, eu vou de férias. E sempre vou muito corrido, então eu nunca passo muito tempo em Fortaleza. Chego, às vezes durmo uma noite. Teve só uma vez que eu consegui encontrar com o Gilberto pra gente jantar, né? Eles vêm, tiram uns 2, 3 dias pra tu ficar aqui com a gente, mas eu prometo que da próxima vez que eu for, a gente vai tirar um tempinho pra gente ir lá no Ipaumirim pra comer aquele bolo que ainda saliva a minha boca. Meu Deus do céu. Você tá Eu bom, comi querido? tudo ótimo. Tô bem sim. Inclusive, eu comi esse bolo de novo no feriado de 7 de setembro, quando estive lá. Mais uma vez, né? Que Não coisa boa. resisti e comi de novo. E a sua mãe tá bem? O seu pai? Como é que Tá você todo tá? mundo Como é bem, que tá a graças a pandemia? Deus. Tá todo mundo bem, tranquilo. A minha mãe tá vindo esse final de semana para Fortaleza, junto com a minha irmã, né? Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Agora, nesse momento, eu estou um pouquinho mais relaxado por conta da diminuição dos casos, né? Mas não totalmente, porque a gente sabe que o cuidado ele deve ser contínuo, deve permanecer, porque ainda a gente não está livre dessa situação toda que está acontecendo no Brasil. Mas do mais está tudo tranquilo, tudo em paz seguindo e, como sempre, trabalhando muito. Imagino. Sobre a pandemia, eu percebo que existe um certo relaxamento nesse sentido das pessoas estarem tentando se acostumar a essa nova doença que não vai embora. Acredito que as pessoas vão ficar um pouco mais tranquilas quando realmente a vacina for liberada, e aí as pessoas vão poder transitar com mais tranquilidade, mas consigo perceber que aquela situação de pânico, aquela situação onde as pessoas tinham muito receio, inclusive de encontrar com outras pessoas, está diminuindo, né? É óbvio que a gente continua incentivando que os cuidados precisam ser mantidos, né? Porque nós ainda não temos uma cura para essa doença e a vacina ainda não foi liberada para a gente. Mas já existe uma certa calmaria, uma certa tranquilidade. As cidades já estão voltando ao normal, o comércio também. Fortaleza não é diferente, né? Eu tenho acompanhado pelos jornais que Fortaleza tem se destacado nesse sentido de ter controlado um pouco mais o número de novos casos e tratado bem as pessoas que já foram infectadas. Ou eu estou enganado? Não, não está enganado. Na verdade, assim, o que eu acho é que as pessoas não devem relaxar, certo? Tudo bem, quando você flexibiliza um pouco, é tranquilo, pode ser, até porque não há possibilidade de viver o tempo todo e por um período muito longo, confinado.
mas sempre com muita cautela, entendeu? Infelizmente, a nossa população, ela não consegue muito compreender isso. E se consegue, às vezes ela pode até ignorar um pouco as recomendações. Mas assim, o ideal é que a gente ainda entenda que estamos sim em uma pandemia, que não devamos de forma alguma relaxar, certo? A cautela, o cuidado é sempre muito bem-vindo e que a gente deve ter sempre isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque de fato ainda não acabou. O Ceará ele conseguiu avançar, certo? Assim, uma política muito forte aqui para poder ações realmente monitoradas, acompanhadas, estudadas por um grupo de pessoas, de autoridades relacionadas com a saúde e que conseguiram traçar planos, metas, né, para que fossem obtidos bons resultados e com isso o Estado poder recomeçar de novo e voltar a flexibilizar em algumas coisas. Inclusive, todo esse retorno ele está sendo monitorado, acompanhado. Nada é feito para poder favorecer um ou outro. Não, pelo contrário. Na verdade, quem tem que ser favorecida é a população como um todo, né? Então, assim, pensar em todos e não pensar apenas em si, porque vidas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E Então, esse retrato que você traz para a gente, até para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam que realmente a gente está flexibilizando algumas coisas, mas mantendo os cuidados, né? O Jorge é um profissional que trabalha no âmbito de saúde, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então é importante que a gente de alguma forma escute um pouquinho o que ele está dizendo. Jorge, vamos começar? Nós temos muita coisa, né? vamos lá, estamos aqui preparados. Vamos Espero, lá. espero atender aí as expectativas. Ah, com certeza, você tem muito o que contribuir conosco, sim. É, Vamos começar bem leve, tá? A gente percebe que dentro do jornalismo atual, o papel de assessor de imprensa, que você nesse momento está desenvolvendo esse papel, tem ganhado bastante destaque, né? Mas existem ainda muitas dúvidas, né, sobre qual é o papel do assessor de imprensa, né? Você pode explicar um pouquinho o que realmente faz um assessor de imprensa e pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Um oi aí para todo mundo que está online aqui. Estou vendo muita gente conhecida. Um abraço aqui. Gilberto está me dando um abraço agora. E queria dar um oi para todo mundo, dizer que é muito bom poder ter esse momento, esse espaço aqui para falar um pouco sobre comunicação, sobre jornalismo, né? E basicamente a assessoria de imprensa, que é a minha área de atuação. Na verdade, é a assessoria de comunicação, porque que contempla muito mais do que só a assessoria de imprensa, quando realmente iniciou, que era a atenção voltada para a comunicação direta com a mídia, com a imprensa em si. Eu já atuei em televisão, atuei em jornal e também atuei em jornalismo na web, né, em sites de informação. E hoje eu estou, desde 2007, na assessoria governamental do Estado do Ceará. Né? Eu atuo a parte da saúde aqui no Estado e gero conteúdo voltado para a saúde. No caso da assessoria de comunicação, a gente tem um cuidado na parte de comunicação, tanto interna da instituição em si, como a comunicação externa, que é aquilo que é voltado para a população, para a sociedade. Então, é uma maneira de estreitar, na verdade, né, a relação institucional com a sociedade. Levar até a sociedade toda a parte de comunicação, toda a informação pertinente para que ela possa entender, se apropriar do que é feito, do que acontece, como é feito, como acontece, e sempre também poder transmitir todas as ações desenvolvidas, né, em benefício dessa sociedade. A assessoria de imprensa, na verdade, ela ganha outras proporções quando atua de uma maneira, hoje, muito mais ampla do que ela atuou no início. Né? Então, assim, a assessoria, ela simplesmente desenvolve um trabalho que possa levar todo o conteúdo produzido. Então, assim, tem desde a parte de tudo que é produzido referente às instituições em si, de uma maneira voltada para quem está inserido naquelas instituições, no meu caso, uma instituição pública, né?
como também para a pessoa que está em casa, que aqui no Ceará, por exemplo, está lá em Palmirim, e ela não para que conteúdos relacionados, por exemplo, à saúde, que é a minha área, um determinado serviço, uma determinada aquisição, conquista, possa de fato chegar até a essa pessoa. E aí a gente hoje utiliza tanto a mídia tradicional, né, a grande mídia, né, TV, rádio, jornal impresso, revistas, como também utiliza a parte nossos próprios meios de comunicação. Hoje, com as novas tecnologias, né, nós também temos os nossos meios próprios de comunicação e a nossa própria produção de conteúdo mesmo totalmente direcionada ao público. Não Permita-me necessariamente. permita-me apenas uma pergunta, só interrompendo você um pouquinho. Isso tem muito a ver também com o princípio constitucional de publicidade. Quando eu falo de publicidade, eu estou falando de você tornar o que é de interesse das pessoas público. O governo também tem essa função. O governo não pode esconder as coisas que estão acontecendo das pessoas. É isso? Na verdade, é aquilo que eu falei, é publicizar, na verdade, né? Publicizar, tornar público tudo o que é feito, todas as ações que são desenvolvidas, todas as aquisições, todas as políticas públicas. Então, o assessor de imprensa, no meu caso, que é um assessor na área governamental, é um assessor que cuida da imagem institucional, é o assessor que faz a ponte, a ligação entre a instituição com a sociedade como um todo, dentro de toda a sua atuação. Ou seja, é levar para todo mundo aquilo que é produzido, tornar público, compartilhar, entendeu? Hoje a gente tem essa atuação, como eu estava falando, mais voltada assim para a nossa própria produção de conteúdo, independente da grande mídia, porque a assessoria de imprensa, antes, ela ficava mais voltada para a reação, certo? Ou seja, havia um problema, havia um determinado interesse e simplesmente ela era provocada e dava sempre uma resposta. Hoje não. Hoje a assessoria de comunicação, com a sua atuação como um todo, ela simplesmente faz o quê? Ela na verdade, ela é proativa. Ela faz, ao invés de esperar ser provocada para gerar conteúdo, não. Ela já gera conteúdo para isso, sim, provocar uma demanda e que toda aquela informação institucional chegue às pessoas, à sociedade E como isso, um com todo. certeza, é de extrema importância. Nesse período de pandemia, você deve ter trabalhado horrores, né? Na verdade, assim, a gente ainda não parou, mas, de fato, considerando os meses passados aí, de março até julho, não foi fácil, sabe? Assim, eu tinha jornadas que pareciam não ter mais fim. E a produção de conteúdo era assim, algo que não parava, porque a gente precisava produzir um conteúdo sério, um conteúdo realmente que retratasse a realidade em si, mas ao mesmo tempo a gente estava um pouco, tinha aquele temor da coisa que não se conhecia muito, né? Do desconhecido, informar sobre o desconhecido, ou seja, como informar. E a maneira de informar, ela precisa ser uma forma que contemple todas as camadas da sociedade, entendeu? Todas as pessoas, porque você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, onde a pessoa que tem menos acesso à informação, ao conhecimento, até aquela pessoa que tem mais acesso ao conhecimento. Você Então, assim, falou de uma coisa a linguagem interessante. é uma Você linguagem, pode concluir. Pode concluir. procurar sempre uma linguagem que contemple todos os públicos, né? E tornar aquela informação que, às vezes, especialmente na área da saúde, que é bem técnica, em algo compreensível. Eu fico imaginando, assim, a correria de vocês que trabalham com isso, nesse período em que jornalistas ligam, imprensa, TV, jornais, querendo informações, por exemplo, sobre o número de casos que aconteceu em Fortaleza. Eu fico tentando me colocar no seu lugar, deve ser muito difícil. Você falou um pouquinho nessa resposta passada sobre algumas tecnologias. Eu vou seguir aqui com a nossa conversa e vou dizer para você que o jornalismo, de alguma forma, está em um processo de mudança, considerando essas novas tecnologias. Aqui eu refiro-me a mídias sociais, redes sociais,
e a globalização, de alguma forma, da informação. Né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil de você ter acesso ao que está acontecendo no mundo, né? E não mais a partir daqueles veículos tradicionais, né? Aí pergunto para você, como é que você enxerga essas novas tecnologias que compõem esse novo cenário, onde veículos tradicionais e novas tecnologias precisam caminhar juntas para que tudo isso que você disse brilhantemente na primeira resposta aconteça, para que as pessoas fiquem informadas e com veracidade. Como é que você enxerga esse cenário atual? Na verdade é o seguinte, se a gente for realmente para parar e falar do jornalismo atual, né, novas tecnologias da informação, da comunicação, a gente vai, não tem live que suporte isso, porque é um conteúdo muito vasto. É assim, o que eu vejo, na verdade, é que a gente precisa sempre ter muito cuidado com o que lê, onde se informa, certo? E o que se considera e passa para frente. Né? Hoje nós estamos no momento onde estamos vivendo redações ou a produção de comunicação, de jornalismo, de uma forma que de multimeios, certo? Então, assim, hoje existe a integração de vários meios, né, tecnológicos, plataformas, para poder levar uma informação. Mas, ao mesmo tempo que as redes sociais vieram, que a internet chegou, que a rede de computadores teve essa nova reconfiguração e que todo mundo, boa parte da população passou a ter acesso, também isso é algo que, de alguma forma, facilita o acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, como ele facilita o acesso à informação séria, verdadeira, né, ele também facilita o acesso à informação falsa, a informação que não tem o que? Credibilidade. E é isso que a gente tem sempre que analisar para ver o que de fato está acontecendo, como está acontecendo e como isso está sendo transmitido, certo? Então, assim, hoje o que vale muito é aquilo que bomba, né? Aquilo que tem muitas curtidas, muitos likes e muitas vezes a notícia apurada, a notícia verdadeira, a notícia que realmente escuta todos os lados envolvidos, ela às vezes nem é muito considerada, né? Então, assim, outra batalha nossa é de poder sempre gerar o conteúdo realmente verdadeiro, o conteúdo que traga em si a informação correta, porque, na verdade, acaba que fazendo um desserviço à informação errada. Né? Deixa eu só, me permita só interromper você um pouquinho. Eu assisti recentemente uma entrevista do William Bonner ao Bial, no programa Conversa, que, por sinal, eu recomendo que as pessoas assistam. Quem tem Globoplay, às vezes tem algumas coisas disponíveis no YouTube também. Depois do Jô, o Bial meio que preencheu um buraco que a saída do Jô deixou dentro do meu coração, porque eu adorava o Jô e eu adoro talk show, né? Eu sou daquela filosofia que eu acho que o que duas pessoas podem fazer de mais extraordinário na vida é conversar, né? Então, recentemente eu assisti uma entrevista do Bonner, que é o apresentador do Jornal Nacional, ao Bial, e o Bonner falava um pouquinho sobre isso que você está dizendo. Ele dizia assim, olha, aquela pessoa que passa o dia inteiro recebendo, e a gente vai falar daqui a pouco sobre fake news, recebendo informações, seja no Facebook, Instagram, TikTok ou qualquer outra rede social, e que às vezes não é verdadeira, é mais fruto de opinião, está cheio de parcialidade e por aí vai, aquela pessoa fica um pouco confusa. Durante a noite, o nosso papel é apurar o que realmente aconteceu, constatar os fatos, emitir de forma imparcial e publicizar isso para que as pessoas fiquem antenadas com o que está acontecendo. Isso é um trabalho muito desgastante. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre fake news, mas acredito que seja muito desgastante ter que ficar desmentindo coisas. Não dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Na verdade, voltando até essa questão da comunicação na época da pandemia mesmo, nos meses passados, boa parte do nosso trabalho foi realmente desconstruir, né, as fake news, desconstruir a informação inverídica, a informação criada apenas para prejudicar e jamais para informar, educar, certo?
e direcionar as pessoas naquilo que realmente deveria ser considerado. Então, assim, dá muito mais trabalho, porque você tem que ver a origem daquela coisa, realmente confirmar tudo aquilo que foi dito, da forma a desconstruir, e a partir dessa apuração, desconstrução, tentar convencer as pessoas de que aquilo que outrora foi lançado na rede era de natureza duvidosa, ou totalmente verídico, entendeu? Ou só lançado para poder causar um impacto negativo, seja numa instituição, seja no governo, seja para uma pessoa pública, enfim. É assim, não é fácil, porque enquanto nós temos pessoas comprometidas e fazendo um trabalho sério, um trabalho de apuração realmente jornalística, porque é muito diferente. Qualquer pessoa pode gerar conteúdo, mas nem qualquer pessoa pode gerar uma notícia, certo? A arte da notícia não é assim. Não é simplesmente dizer que hoje tem uma live com Paulo, conduzida por Paulo, e nessa live será entrevistado o Wesley Jorge. Não é desse jeito. Então, assim, a notícia ela vai muito mais além do que simplesmente passar um conteúdo, né? É aquela questão até do diploma, que todo mundo diz assim, a liberdade de expressão, então qualquer um pode ser jornalista, pode ir para um jornal escrever. Não. Pelo contrário, a liberdade de expressão, porque fulano sabe escrever, ele vai ser jornalista. Não, ele vai ser escritor. Entendeu? Ele não sabe escrever, então Jornalismo ele é vai ser outra coisa, escritor. né? De alguma forma, Jornalismo, jornalismo é outra coisa. jornalismo é responsabilidade. Tá entendendo? Simplesmente, quando você lança uma informação, quando você lança uma notícia, aquilo tem um impacto, seja positivo, seja negativo. E é uma notícia que não impacta a vida de uma única pessoa. Ela vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, acima de qualquer coisa, escrever, atuar em jornalismo, ser jornalista, é ter responsabilidade, compromisso com a verdade, com a isenção dos fatos, compromisso com o outro, porque a comunicação ela é social, certo? Então, vai muito mais além. Não é só Vo- simplesmente pegar e jogar um conteúdo. Você então considera que é um desafio muito grande tentar conciliar, a gente vai falar agora sobre fake news, tentar conciliar um pouquinho essas inverdades, desmistificá-las, desmenti-las, isso dá muito mais trabalho. Jorge, as fake news, que são notícias falsas, todo mundo já deve ter ouvido falar nessa expressão, fake news, tem aparecido bastante, inclusive nas redes sociais, né? São notícias falsas que, por vezes, denigrem a reputação de pessoas, disseminam ódio contra classes sociais, polarizam posicionamentos políticos, propagam inverdades, e isso só para ficar por aqui, porque ainda tem mais malefícios. Elas atrapalham o trabalho do jornalismo e comprometem a seriedade das informações, não? Já aproveito e já faço mais outra pergunta. Como você enxerga esse desafio que o jornalismo enfrenta a partir da fake news? E já faço uma terceira pergunta também para você responder tudo de uma vez dentro de fake news. O que a população pode fazer para se proteger desse mal? Porque as fake news causam muito mal às pessoas. É muito engraçado. Um jornalista na posição de entrevistado. Não é confortável, viu? Não é. Vocês costumam colocar a gente na berlinda, né, no paredão, e ficam fazendo perguntas assim, né? Agora vocês vão ter que provar um pouquinho do outro lado. Mas é porque é bom questionar. Vamos lá. Na verdade, Paulo, assim, as fake news, elas sempre existiram. Notícias falsas. Nós que somos do interior, por exemplo, a gente vive com determinadas notícias que às vezes não tem tanta verdade assim, né? Então, assim, a fofoca, tá entendendo? Quando muitas vezes alguma história chega de uma forma que não é, na verdade, o se pensou, o que de fato aconteceu. Então, as fake news, elas sempre existiram, na verdade, né? Hoje, o que mudou é o meio como ela chega às pessoas. E algumas redes sociais, né, ajudam a propagar tudo isso aí.
Na verdade, hoje nós temos até empresas produtoras de fake news, né? E aí também tem as questões do capitalismo em si, tá entendendo? Que, de alguma maneira, de alguma maneira não, sobremaneira atua para forjar, tá entendendo? Verdades que, na verdade, não são verdades. E aí as pessoas embarcam muito. Nas últimas eleições, nós tivemos isso muito às claras, né? E temos hoje no Brasil vários processos, né, de pessoas que foram descobertos aí, grandes atuações, inclusive de empresas, que fabricam mesmo, e a gente pode dizer que é uma coisa fabricada, porque de fato é um produto pensado, fabricado para promover a mentira, para desconstruir, para desqualificar, tá entendendo? E realmente, assim, algo que é muito danoso mesmo. É você ter que lidar diariamente, constantemente, com elementos falsos e colocados, postos como se fossem verdadeiros. E o pior, as pessoas ainda propagarem isso aí. O que se pode ser feito é algo simples que tem como fazer, é sempre checar, tá entendendo? A origem daquela informação, ir no site em que ela está supostamente vinculada para poder ver se é um site que tem veracidade. E sempre, que é um princípio nosso de jornalista, é duvidar da informação. Ela é passada. Mas não vamos ser tão passivos diante daquela informação dada. Eu acho que as pessoas precisam questionar um pouco mais, que é o que falta muito em nós brasileiros. É questionarmos. A gente não questiona o sistema, a gente não questiona tudo que é feito, as coisas como acontecem, como chega para a gente. Inclusive, não questionamos às vezes nem os serviços pelos quais nós pagamos, entendeu? Então, assim, é sempre questionar. Isso aqui realmente é verdade. Duvidar um pouco. Não custa nada duvidar. Confirmar com uma outra pessoa, com alguém que você tem mais proximidade, mas sempre checar a fonte que vem. E, assim, as fake news, elas são sempre sensacionalistas. Você nunca vai ver uma fake news que não tem esse caráter do sensacionalismo, porque ela vem para assustar, ela vem para causar. Então, para isso, ela usa também desse elemento do sensacionalismo, porque o sensacionalismo, ele realmente conquista a gente. Você, como uma pessoa que entende um pouco, um pouco não, muito, né? Sabe muito bem disso, de como essa sedução da informação falsa, ela vem mesmo para capturar você. E com isso, levar você a propagar algo que não é verdadeiro. Então, E até acrescento, aproveitando o que você está dizendo, até acrescento, que mexeu um pouquinho na psicologia, de fato, é isso. muito sedutor, que existem pessoas que sabem que aquilo é verdadeiro, fazem de conta que não sabem e continuam compartilhando e passando essa informação para outras pessoas. Quando eu fazia essa pequena explanação aqui sobre as fake news, eu lembrei de um caso que agora recentemente a gente viu isso de novo, né? Essas notícias falsas, por vezes, elas denigrem muito a reputação das pessoas. Não é incomum, inclusive em outros países, que candidatos durante o período eleitoral produzam, fabriquem informações falsas para atacar a reputação de outras pessoas, dos seus adversários políticos, porque ele sabe que isso pode impactar em votos para ele. Quem votaria em X, ao saber que X faz isso ou fez aquilo, deixa de votar em X e passa a votar em si. Eu lembrei de um caso muito famoso que, assim, eu fiquei até muito comovido, né, de forma social, porque eu vi uma verdadeira barbaridade acontecendo, né? O ex-deputado Jean Willis foi acusado de defender a pedofilia, onde diversas fake news foram espalhadas no Brasil inteiro, dizendo que o deputado tinha apresentado projetos de lei no legislativo do país para que a pedofilia fosse regularizada como uma prática normal. E isso nunca aconteceu. Ou seja, ele ficou com o estigma de alguém que defende a pedofilia,
Isso, de alguma forma, impactou a forma como as pessoas enxergam a ele, porque pedofilia é um crime que nós todos abominamos, né? E trago também presente tantos outros casos que, durante período eleitoral, os adversários políticos fazem isso. E digo mais, aqui no Brasil, talvez não seja muito comum, mas nos Estados Unidos isso é bem comum. Existem adversários políticos que mandam Mas, descobrir tudo o que aconteceu no passado do seu adversário. Existem candidatos, né, que mandam descobrir tudo o que aconteceu no passado dos seus adversários para poder utilizar isso, inclusive como forma de barganha, né? Isso é muito complicado, não é, Jorge? Mexer com a reputação das pessoas. É por isso que a gente precisa ter esse certo cuidado antes de compartilhar. Eu tenho uma política. Às vezes eu mexo um pouquinho em questões de política no meu Instagram e nas minhas redes sociais, mas eu sempre faço questão de printar e colocar a fonte. Notícia disponível em g1.com, notícia disponível em uol.com.br, porque são portais que geram mais credibilidade. Alguém manda um link para mim de uma notícia dizendo que X traiu Y com Z. E aí eu vou propagandear isso sem checar se é verdade, não. Eu vou colocar lá no Google, né? X traiu Y por Z, com Z, por causa de Z. Aí vai aparecer fake news, ou então vai aparecer isso é verdade, tem 4 5 sites falando sobre isso. E já vou também concluir o meu comentário dizendo que, se não me engano, se eu tiver engano, se você tiver essa informação e puder confirmar comigo, será ótimo. Algumas redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, já têm uma política anti-fake news, chegando ao ponto de apagar determinados posts, sejam fotos ou vídeos, se aquilo for detectado como inverdade. Isso aconteceu com o nosso presidente no início da pandemia, onde Jair Bolsonaro postou um vídeo, repostou, na verdade, um vídeo de uma pessoa que defendia o uso da cloroquina para tratamento de pessoas que tinham Covid-19 e tal, e a Organização Mundial da Saúde e todos os médicos que estavam estudando não defendiam a cloroquina como um meio eficaz, porque ainda estava em estudo. E logo em seguida eu sei que o Twitter e o Instagram apagaram o post do presidente. Isso acontece muito, né? isso acontece. E assim, o que você falou em relação à política lá fora, aqui também acontece a mesma coisa. Os casos no Brasil relacionados a isso são assim absurdos. E temos o próprio Jair Bolsonaro, quando então candidato a presidente, no próprio Jornal Nacional, ele também propagou uma fake news, que foi a questão do kit gay, que é uma coisa que nunca existiu, e ele colocou lá, e dada a audiência do Jornal Nacional, e o que muito tempo se propagou no Brasil, que se diz no Jornal Nacional é verdadeiro, e isso foi muito danoso, entendeu? Porque colocou na cabeça de muitos brasileiros algo que era totalmente inexistente, como se fosse algo real, o que realmente prejudicou, inclusive, o resultado das eleições. Eu Né? aproveito que a gente está conversando um pouquinho sobre isso, que a gente tem mais um assunto para conversar, e peço às pessoas que tomem muito cuidado antes de compartilhar determinadas informações nas redes sociais. É um apelo que a gente faz para vocês. Quando você receber uma informação, medicamento tal, cura tal, não sei o que, X separou para casar com Y, tomem muito cuidado antes de vocês compartilharem, isso é muito perigoso, tá? Porque compartilhar informações erradas, inclusive, dá processo judicial. Jorge, vamos avançar um pouquinho? Nesse período Vamos de lá. pandemia, vamos avançar, né? Nesse período de pandemia, pessoas estão um pouco mais atentas ao jornalismo, né? Inclusive para saber o que acontece, né? A partir do que a ciência e a saúde estão fazendo para combater o coronavírus, né? Você consideraria que o jornalismo ganhou um pouco mais de destaque nesse período de pandemia? E já vou aproveitar e vou seguir. As pessoas buscam informações em fontes sérias para se informarem sobre essa pandemia. Isso ocorreu muito nesse período, né? Isso ocorre porque, de alguma forma, as pessoas ainda têm um certo receio dessa popularização exagerada de informações, e quando elas realmente querem alguma coisa, elas vão para os veículos tradicionais. O jornalismo ganhou destaque na pandemia, isso é fato, não é? As pessoas correm um pouquinho para os veículos tradicionais para poder se informar se realmente
aquela informação é verídica. O jornalismo tradicional ainda tem muita credibilidade, mesmo no meio dessas ferramentas tecnológicas que nós conversamos muito. Mas o jornalismo, Paulo, é assim, na verdade, ele apenas ele se reinventa com as novas tecnologias e com os novos meios em que ele atua, tá entendendo? Na verdade é isso. A linguagem muda porque ela tem que acompanhar a evolução do tempo. Todavia, a informação com credibilidade, realmente dada assim, por jornalistas que tenham realmente uma trajetória com a imprensa, com a informação, é claro que as pessoas, assim, a, o leque de informação, de canais de comunicação é muito grande atualmente, mas elas sempre vão buscar se informar naquilo que realmente, de fato, traz a informação mais precisa, a informação com mais credibilidade, apurada, de alguma forma. Obviamente que muita gente não se preocupa muito com isso. Na verdade, o jornalismo, eu acho que foi fundamental nesse momento para realmente passar todas as informações necessárias. Tivemos, tivemos índices altíssimos de audiência em jornais, como o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da Mas Band. esses jornais sempre têm grandes audiências, entendeu? E às vezes alguma edição, determinado assunto que vai vir naquela edição, ganha um contexto muito maior e chama muito mais atenção. E por mais também que você se informe em vários outros meios, acaba que às vezes você também aguarda aquela edição do jornal para poder também ver o que aquele jornal está falando, entendeu? Então, assim, no Brasil, principalmente, a imprensa agora teve um papel muito determinante na divulgação de informações acerca do coronavírus, da Covid-19, porque a gente viu uma omissão total, completa, quase que do governante maior do país, né? Permita-me somente um Não teve comentário. uma Antes linha. antes que eu me esqueça, permita-me apenas um comentário. Tanto é, tanto determinante, como você muito bem colocou e usou muito bem a expressão, que em um determinado momento, os veículos de imprensa fizeram um consórcio para poder checar se os números divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil estavam realmente corretos com relação ao número de mortes, infectados, contaminados, novos contaminados, né? Então houve um veículo, um consórcio de veículos que disse, olha, vamos começar a observar se realmente está correto, porque tudo era muito questionável, não é? Então, Isso, o justamente. jornalismo, nesse momento, se colocou ali e disse, não, a gente vai checar. E você falou brilhantemente, no comecinho da nossa live, sobre essa coisa de duvidar, né? São 30 mortos no Brasil. Como assim 30 mortos? Se a gente tem aí, sei lá, 700 pessoas novas contaminadas por dia, como só tem 30 mortos? Então é possível que o número esteja errado. E aí a imprensa foi lá, os veículos, e fizeram um consórcio para poder checar as informações. Que foi muito bom, não é? Não, foi mais uma maneira de poder realmente passar uma informação correta, entendeu? Foi uma saída que eles encontraram, na verdade, já que o Ministério da Saúde não facilitava o acesso ou a forma de divulgação do Ministério da Saúde também não era a forma mais correta e que não também satisfazia essas mídias, esses canais, e eles buscaram uma saída para poder passar a informação e combater de alguma forma, mas para isso tem muitos outros elementos por trás, entendeu? Que não só, eu vou passar a informaçãozinha correta para o meu leitor, para o meu telespectador. Não é só nesse sentido. Tem outros elementos, né, mais complexos que influenciam determinadas posições desses veículos de comunicação, né, que também passa pelo controle, pelo poder, que é a comunicação que eles desenvolvem e têm, entendeu? Então, assim, a coisa vai um pouco mais além. Mas, de fato, a imprensa colaborou, sim,
para a disseminação da forma mais correta de orientação à população, até porque realmente era um assunto novo, é ainda, tudo muito ainda no campo de realmente de entender como aquilo se comporta em cada região, em cada população, em cada país, e encontrar a melhor forma de levar aquilo ali até as pessoas para que todos pudessem se informar, se proteger e colaborar. Ou seja, foi muito bom o papel do jornalismo no Brasil. Jorge, é, você já leu o livro Meu Irmão e Eu? Eu Ah, sei que você eu li fez parte da vários produção deles. artística, né? Porque você me ajudou muito com a sua crítica. Eu não canso de dizer que você sofisticou e requintou o meu texto com as suas observações, né? E você disse que queria me fazer uma perguntinha já no finalzinho da nossa live sobre o meu livro Meu Irmão e Eu. Não, eu quero saber, assim, pois é, eu fui um dos primeiros a ler, né, o livro, e realmente, assim, nossas conversas sobre ele foram incríveis, né, e que bom que eu pude, de alguma forma, contribuir. Assim, quero saber como é que você está hoje, depois do lançamento. Eu lembro que você estava realmente ansioso, como é que as pessoas iriam receber esse livro, como é que as pessoas iriam olhar a sua obra nesse sentido aí do livro Meu Irmão e Eu. Quero saber como é que está a repercussão do livro, o que é que as pessoas têm, qual é o retorno que você tem recebido em relação ao seu primeiro livro aí, Meu Irmão e Eu. Você sabe que agora está um pouquinho mais tranquilo, porque no começo foi um pouquinho complicado, né? As primeiras semanas foram semanas onde as pessoas entraram muito em contato comigo. Isso nunca tinha acontecido. Então, muita gente entrou em contato comigo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Twitter bem menos, mas entraram também. WhatsApp, porque eu coloquei o WhatsApp disponível também, para se alguém quisesse tirar alguma dúvida e tal. Agora está um pouquinho mais tranquilo. É, me surpreendeu bastante. Eu não canso de dizer isso sempre que tenho a oportunidade, porque realmente eu não esperava. Eu fiz uma live de lançamento quando o livro completou 30 dias de publicado. E nessa live eu disse aquilo que vou repetir. Eu nunca escrevi esse livro para publicar. Esse livro ele foi escrito para o meu deleite pessoal. Ele foi escrito porque eu gosto de escrever. Mas chegou a pandemia, e aí eu pedi para algumas pessoas lerem. Algumas pessoas disseram que tinha um conteúdo muito bom, com uma mensagem muito interessante, inclusive dentro de uma perspectiva de denúncia, de esclarecer as coisas, de enfiar a mão mesmo lá no vespeiro, onde ninguém quer colocar a mão, de falar sobre problemas que as pessoas não gostam de falar, de denunciar coisas que acontecem, de trabalhar um pouquinho essas questões psicológicas, de falar de sexualidade de uma forma tão natural. O livro fala de sexualidade de uma forma tão natural, mesmo em meio ao caos que ele é, nesse sentido, né, de, de ter sido uma história muito intensa, densa e tal. Então eu me surpreendi bastante com a repercussão. Eu não esperava que ele ficasse como um dos livros mais lidos e vendidos da Amazon. Eu não esperava que nós chegássemos a atingir a quantidade de pessoas. Eu até brinquei com um dos meus revisores e disse assim, olha, eu acho que vai vender 10 e tá tudo certo, né? Mas não, as pessoas compraram bastante a ideia, as pessoas aderiram a esse projeto, né? O livro chegou ao ponto. Eu até publiquei um vídeo onde eu mostro os gráficos de dia. O livro chegou ao ponto de ser lido por 900 pessoas em um único dia. Isso sem Olha contar as vendas, isso sem contar a quantidade de pessoas que tem o Kindle Unlimited, que é o programa de leitura da aí. Amazon, né? Então, Sim. assim, me surpreendeu bastante essa repercussão, né? Normalmente as pessoas que entram em contato comigo depois da leitura, que é muito frequente, principalmente nas primeiras semanas, né? Elas entram em contato para dizer, olha, parabéns, o livro está tá muito bem escrito, tem uma história muito bem contada, um pouco ainda impactados, né, pela natureza da história, né, querendo tirar algumas dúvidas, às vezes perguntando coisas que eu não posso responder, porque eu preservo muito a memória dele, né, ele como um amigo meu que me contou essa história que faleceu, então eu dou as informações que eu posso dar, né, foi meu amigo,
me contou essa história em 2016, faleceu em 2017. Embora, fazendo o exercício de escrever o segundo livro, que eu estou escrevendo agora, Castrado, que é a continuação de Meu Irmão e Eu, e, consequentemente, fazendo o exercício de futuramente escrever Tesão e Loucura, que é o encerramento da história, eu vou ter que contar como foi que eu o conheci, porque eu me apliquei à regra de que se eu for escrever, eu vou escrever tudo e não vou mentir, né? Preservando sempre aquele princípio de relaxamento e tensão, para poder manter a história sempre atrativa durante todo o texto, né? Mas a repercussão foi muito positiva, eu fico muito agradecido às pessoas que compraram o livro, que recomendaram, que fizeram vídeos e mandaram para mim, na medida do possível eu estou sempre postando lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Eu quero dizer que o livro Castrado, que é a continuação do livro Meu Irmão e Eu, está sendo escrito e tem previsão de lançamento para o dia 28 de fevereiro de 2021. E, consequentemente, eu vou escrever o terceiro livro, que vai se chamar Tesão e Loucura, que deve ser lançado até o dia 8 de agosto do próximo ano. Aqueles que estão nos acompanhando, que quiserem conhecer um pouco dos meus projetos literários, podem clicar no link que está disponível na bio do meu Instagram. O livro Meu Irmão e Eu, ele tem 120 mil palavras, 350 páginas, ele é livremente inspirado em uma história verídica, que tem uma mensagem muito boa, inclusive pelo aspecto de denúncia, e ele está custando somente R$ 9,90. Você pode pagar com seu cartão de crédito e também com o boleto bancário. Jorge, precisamos fazer outra live. Eu achava que 1 hora seria suficiente, mas tem muita coisa que eu gostaria de ter falado e não falei. Eu disse a você, por isso que eu disse, você quer fazer uma live ou duas? Você disse, não, vamos fazer só uma. Eu falei, bom, tu que sabe, eu gosto de fazer logo duas de uma vez, porque eu sei que os assuntos são muito bons. Meu caro, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Dizer que eu estou morrendo de saudade de você, tentando me controlar para não ficar com raiva, porque você disse que não viria me ver em novembro, com essa galera que vem aí de Fortaleza para passar 5 dias comigo aqui, mas eu sei que em breve você vai aparecer por aqui. Quando eu for a Fortaleza, pode ter certeza que a gente vai dar um jeitinho da gente ir lá para Ipaumirim, porque eu preciso comer aquele bolo. Eu estou com aquele bolo na cabeça, Jesus do céu. Eu quero que você dê o seu boa noite, os seus agradecimentos para a gente encerrar, porque a gente tem 2 minutinhos. Pronto, pois foi ótimo, Paulo. Obrigado aqui pela oportunidade para a gente conversar um pouco sobre jornalismo, sobre assessoria de comunicação. Dizer que eu estou disponível para outros momentos, para a gente ter outras conversas também. E é isso, foi maravilhoso, foi um imenso prazer conversar contigo hoje. A gente já conversa sempre, mas hoje foi bom porque teve muita gente legal que acompanhou aqui, que eu pude ver, pessoas que eu gosto muito, né? Quero mandar beijo para todo mundo que nos assistiu. E é isso, foi muito bom mesmo. E parabéns por poder abrir mais um canal aí de comunicação para a gente se expressar um pouco mais. Que coisa boa. Tô vendo aqui, olha, a nossa live tem aqui a Amanda, que está dizendo que queria mais para ficar um pouquinho com a gente. A Marili, o Luciano, Lucas, Minha irmã Eveline, também está aí. Reinaldo. A sua irmã, como é o nome da sua irmã? Carmen Lúcia, Carmen Jorge. Minha A Carmen prima, está por que é aqui. maravilhosa. Minha amiga Mariana Jassaneide, Souza. Elinara, o Tiago, Bruno, tá presente, Tiago. tá comigo. Coisa boa, gente. Olha, o Assim, Leonardo por aqui também, o minha Gustavo, o Sanches, o Lopes, o Cleilson. Maxwell, o Thiago. Que coisa boa, gente. Isso é que é bom. A gente bate um papinho, conversa e informo para vocês que infelizmente acabou. Mas o Jorge vai ficar me devendo uma outra live para a gente conversar sobre outros assuntos, que tem tanta coisa que ele pode conversar com a gente. Querido, boa noite. Eu vou encerrar com você, logo em seguida encerro com o pessoal. Tá? Beijo no Boa coração. noite. Tchau. Olha aí, gente, que coisa boa, né? Tivemos uma live maravilhosa sobre jornalismo na atualidade. Gostou? Convido você a dar uma vasculhada lá no meu IGTV. Você vai encontrar vários conteúdos. Lives sobre política, religião, psicologia, assuntos de atualidade, comportamento. Tem muita coisa boa para vocês lá.
E convido também a conhecer os meus projetos literários. Cliquem no link que está disponível na bio do meu Instagram e conheçam esse livro que tem repercutido bastante nas redes sociais, chamado Meu Irmão e Eu, da minha autoria, que é resultado de 10 anos de pesquisa e 4 de escrita. Obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, por vocês ficarem com a gente. E a qualquer hora eu apareço por aí, para a gente conversar e bater um papinho super inteligente. Boa noite para vocês e até mais.